dar o descanso e tem um outro bom, porque o Flamengo tem outros jogadores bons também que pode usar e está usando isso. Mas a quente, frio, normalmente não esquenta o jogador na cabeça e resfria o jogador no ritmo do jogo. Então, o tempo todo fazer isso, não acho prudente, não acho pertinente, para dizer melhor a palavra. Não acho que dá certo. Agora, se você soma isso com a cultura brasileira, aí complica ainda mais. Você precisa essa filosofia, explicar muito bem aos jogadores, e dizer isso, e combinar com isso, e que eles vejam isso. E depois dessa coerência, você sempre dá a explicação por que está fazendo uma coisa ou outra. E aí você vai andar na corda de bamba. Se não dá certo, os jogadores sempre vão ficar um pouco entubando essa decisão, mas discordando subconsciente. Ô, PVC, não foi esse o segredo, por exemplo, do Palmeiras quando ganhou o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras colocava um time alternativo para jogar. Você costuma dizer, né? C de Copas para jogar o campeonato as Copas e B de Brasileiro para jogar o Campeonato Brasileiro. E o time foi campeão brasileiro. É diferente por quê, Pet? É diferente porque você falou, pô, uns 11 jogam uma competição, o outro 11 decidido. Todo mundo joga todo jogo. Agora, você fazendo 3, 4 trocas, 5 trocas de jogo a jogo numa única competição, muda completamente a visão. Agora, se aqui, quando começar a Copa do Brasil, entrar nas oitavas de final agora, e Libertadores, se ter jogo brasileiro e você fazer alguma mistura, todo mundo vai entender. Mas agora, quando tem só brasileiro e no começo ainda, acho que é difícil entender isso. Fala, Paulo Vinícius. Eu estou dizendo, eu já fiz isso, por exemplo. Quando era técnico no Atlético Paranaense, aí eu levei o time sub-19 para 3 torneios na Europa, na Suíça. E aí tinha 2 jogos por dia. Tinha 18 jogadores, 11 no banco, 11 no jogo e 7 no banco. Mas você estava jogando 2 jogos por dia, tinha 5 jogos em 3 dias e 15 jogos em 2 semanas. Aí o quê? Todo jogo eu mudava 6 jogadores, o que eu podia mudar, botava no banco. Mas eles foram preparados para isso, sabendo que essas circunstâncias. E treinados 1 mês para a gente poder fazer isso. E a questão é a seguinte, Paulo, a gente está mostrando aí a comparação do Gabriel com o Pedro. Você botar, no Campeonato Brasileiro, né? Você botar o Gabigol no banco, entre outras coisas, você tem que ter coragem, né? Porque você está mexendo com o artilheiro do time e está mexendo com o jogador que é ídolo da torcida. E depois você diz, é claro, é evidente, ele disse na coletiva, ninguém é maior que o Flamengo, todo mundo sabe disso, mas não é tão fácil assim lidar com os egos. Pois não, PVC? Mas eu acho assim, o Gabigol é um caso à parte no sábado por causa da lesão. Ele foi para o banco porque ele estava voltando de lesão. Então esse não é não acho que seja esse o problema. E eu ainda fico, embora ninguém tenha confirmado, com a informação inicial de que o Gabriel saiu irritado do jogo, porque ele, voltando de lesão, entrando no segundo tempo, decidindo o jogo, foi convocado para fazer o treino pós-partida. Ele diz, pô, eu estou voltando de lesão, não estou bem fisicamente ainda. Ele decidiu o jogo dele, deixa eu descansar agora, né? Não sei, não tem informação certeira de que é isso, mas a minha impressão é de que passou por aí. Agora, ele mudou 4 jogadores. O Domi, no sábado, mudou 4 jogadores em relação ao jogo do Bahia. Ele colocou o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira, colocou o Felipe Luiz no lugar do René, o Gerson no lugar do Thiago Maia e o Michael no lugar do Pedro Rocha. São 4. O Jesus fazia isso. E no fundo, o X da questão é que a gente saiu do campeonato do ano passado com a ideia que o Jorge Jesus nos criou de que, olha só, aquilo que a gente entendia de que tinha que ter rodízio para jogar todas as competições ao mesmo tempo, Jorge Jesus nos ensinou que não precisa. E não é bem assim. Você vai medir caso a caso, você vai medir a condição do jogador em cada rodada, você vai entender se o próximo jogo você precisa dele 100% e ele está só 70% fisicamente agora. É por isso que você poupa alguns jogadores, como o Cuca poupou o Carlos Sanches no sábado à noite contra o Ceará, como o Domi não escalou o Gabigol porque ele estava voltando de lesão. Então, tudo tem um meio termo. O Palmeiras de 2018 foi campeão fazendo exatamente o oposto do que o Flamengo fez no ano passado. Então não tem uma receita pronta. E o Domi vai ter que ter
à medida, como disse o Pedrinho agora há pouco, de entender até onde vai o rodízio e convencer o elenco de que ele está tomando as decisões certas para favorecer o time. Olha, atenção, daqui a pouco a gente vai dar a notícia. A notícia eu dou agora, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, porque notícia não se segura, né? A notícia eu dou agora. Isso. O Evanilson foi negociado para o Porto, tá? O Evanilson negociado para o Porto. O Evanilson do Fluminense vai para o Porto, não vai para o futebol da Inglaterra. Vai para o Porto de Portugal, já que também estamos falando do Jesus, que é técnico do Benfica. Daqui a pouco mais detalhes dessa informação. O Evanilson, que não jogou ontem, estava suspenso, ficou de fora. Os números comparativos entre o Domenech, o Domi e o Jesus. É inevitável essa comparação. Em que momento a gente vai parar de fazer essa comparação, hein, Pedrinho? O que é que você acha? Em que momento vai dar para dizer que o Flamengo já tem a identidade do Domi? E você já consegue enxergar essa identidade, algumas mudanças? Cereto, quando o Domi foi contratado, a gente falou muito sobre um jogo posicional, né? E é difícil, durante toda a partida, você ter um jogo posicional o tempo inteiro. Eu acho que existe duas formas dentro da partida. Em algum momento ele é posicional, que o jogador, até o Alan, aqui no Seleção, deu uma entrevista pra gente, que ele fica agoniado para ir lá buscar a bola e o Sampaoli fala para ele, espera aqui que a bola vai chegar aqui em você. Então, esse é um jogo posicional, mas em algum momento ele parte para um jogo de mais mobilidade. Eu acho que o jogo posicional do Domi, ele é característico principalmente na construção saindo de trás, lá do tiro de meta. Depois que ela passa ali o meio de campo, eu já vejo uma mobilidade mais interessante. É difícil você cravar em tão pouco tempo que ele já colocou tudo que ele tem em prática, em mente de futebol. Isso é com o tempo. A comparação, eu acho que não é nem só com o Jorge Jesus, é com, principalmente, rendimento individual dos atletas, tirar o melhor. Só para terminar em cima do PVC, que ele foi cirúrgico ali, foi muito bem, a questão de você tirar os jogadores, né, poupar os jogadores, eu acho que é uma questão muito individual, Cereto. Uhum. Você tem um jogador que está sentindo alguma coisa, você dá uma tirada. O que o Pet falou foi muito bem observado. Você joga um jogo e sai, aí o outro joga, aí o outro joga um jogo e sai. Se você tem uma sequência de 3, 4 jogos e você tira, beleza. Agora, se você está quente e frio, como o Pet falou, você acaba desgastando o atleta psicologicamente. E nesse caso do Gabigol, se ele não joga o jogo inteiro, porque ele está vindo de uma lesão, aí ele faz um tempo de 45 minutos ou 50, que eu não sei quanto tempo foi de acréscimo, e depois ele vai fazer um complemento físico, então por que ele não jogou de titular o jogo inteiro? Esse é o feeling. Se você não vai botar o Gabigol para jogar de titular 90 minutos, ele não precisa fazer um complemento, sendo que ele jogou 45. Aí você irrita o atleta. Ô, Petkovic, a gente não está se contradizendo, que eu estou dizendo aqui, nós que estamos debatendo, na medida em que a gente fala que para ganhar Campeonato Brasileiro tem que ter elenco, e aí a gente está defendendo que os titulares têm que jogar sempre, que você não pode mudar. Então a gente, ou não é isso que eu estou entendendo? Não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo nenhuma coisa nem outra. Temos que ter elenco ganha o campeonato, você precisa ter jogador tão bom quanto o outro que está jogando no momento quando é solicitado. Agora, e não tem que jogar todos os jogos. O que a gente está dizendo uma coisa, tem exatamente isso. O feeling, sensibilidade, de entender o que o Pedrinho está citando, o que eu estava citando antes. Você lá no momento, como vai fazer essa abordagem? Como você vai fazer para o Gabigol? Gabi, você está voltando à lesão, você acha que não é bom te desgastar 90 minutos, não vai jogar 90 minutos. Vai aqui, vai jogar o meio tempo e tudo isso. Se está jogando um tempo, para que vai treinar depois? Se isso é causa de irritação dele, por que vai fazer comprimento? Que o Pedrinho bem explicou. Eu já teve casos e casos como jogador. Eu estava com o jogador voltando no time, e aí, como está? Está 100%? Falei, 100% não. Estou sentindo aí um pouco mais posterior no arranque, naquele arranque que tem que dar. Aí o treinador fala para mim, o que tu acha, então? A gente segurar esse jogo, senta no banco, se não precisar entrar no jogo, não entra, não vai jogar. Agora, tu entra só se eu precisar e algo der errado no jogo. Aí o jogador senta com toda a vontade e torcendo para não jogar. Não é para entrar no jogo.
É diferente. E se der errado, entra no jogo. Deu errado, entrei no jogo. Não me machuquei, consegui fazer um gol, consegui virar o jogo. Isso foi no